que antes era motivo de comemoração no Brasil, hoje causa apreensão. A taxa de vacinação infantil no país está em queda. Pesquisa divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, em parceria com a Organização Mundial da Saúde, mostra que a taxa caiu de 93,1% para 71,49%. Isso nos coloca entre os 10 países com menor cobertura vacinal do mundo. A meningite está entre as doenças com baixa cobertura vacinal, o que representa alto risco para as crianças. Bem-vindos ao Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. Nesse episódio, nós vamos saber mais sobre vacinação, meningite e saúde infantil. E para esse papo, nós convidamos a médica com especialização em pediatria geral, Micheline Rodrigues. Oi, doutora Micheline, bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Tudo bem, a gente tem muito para conversar sobre vacinação e queria já começar falando sobre por que é essencial para a nossa saúde, para o controle das doenças, né? Qual a importância da vacinação ainda na infância? A vacina, ela atua melhorando a imunidade da criança. Ela atua como um protetor, fazendo com que o organismo gere defesa para se proteger de algumas doenças. Por isso é tão importante que as vacinas sejam iniciadas tão precocemente. Ali, bem bebezinho mesmo, tem vacina que você toma ainda na maternidade, não é? Sim, as vacinas que você toma na maternidade já são as de proteção. Nosso país, ele é um país em desenvolvimento, então nós não temos uma condição de saneamento básico muito boa. E entre nossas doenças prevalentes estão a tuberculose, hanseníase e hepatites de maneira geral, que são doenças causadas pela essa baixa taxa de saneamento básico. E é importante que essas vacinas sejam feitas realmente assim que a criança, antes da criança sair da maternidade, na verdade, né? Porque ela vai receber adultos em casa, visitas que vão ter toques, beijos, e a criança não tem nenhuma defesa. Isso deixa ela muito suscetível. Uhum. Eu tenho visto, né, ao longo das conversas, né, com médicos, especialistas, enfim, que uma das causas, digamos assim, para essa baixa taxa de vacinação é o fato das pessoas não conhecerem as doenças, né? Doenças como a poliomielite, né, que tem trazido alerta para o mundo, o medo, né, o temor da volta no Brasil. Teve um caso aí em investigação, felizmente foi descartado, mas as pessoas não conhecem, é como se elas dissessem, não, isso não vai acontecer comigo, eu nunca nem vi uma pessoa com poliomielite, né? É muito difícil você pensar em algo que você nunca viu, né? Ultimamente, a gente tem visto que as pessoas têm corrido muito atrás de vacinas para catapora, procurando varíola, que são tríplices, tetras, pentas, virais, por conta do surgimento dessa varíola dos macacos, né? E sabemos que elas existem reações cruzadas entre vacinas. E aí é muito difícil que se visualize como era antigamente, aqueles pulmões de ferro, crianças com poliomielite, deficiências físicas pela doença. E é uma vacina tão simples, né? Uma coisa tão tranquila, você se dirige no posto, faz ela injetável na primeira infância, logo após faz as doses subsequentes em gotinha, quer dizer, a criança nem chora, e as pessoas estão deixando para lá. Eu imagino como é que é, né, no cotidiano do consultório, por exemplo, né, justamente explicar isso, né, de quais são os riscos, né, quais são as complicações da não vacinação. Tem uma resistência ou, por exemplo, as mães, os pais, as pessoas responsáveis por essas crianças, elas se mostram assim, bem acolhem tudo que é dito e aí depois que elas esquecem, como é isso? Mas a gente foca muito nos benefícios. Eu acho que a gente tem que focar muito nessa parte. Tudo que se faz gera, às vezes, um pouco de transtorno. Todos nós sabemos que vacinas, muitas delas, geram alguns desconfortos, uma febrícula, às vezes uma gripezinha, algo nesse sentido. Mas os benefícios para o futuro, você imaginar que seu filho, por conta de uma febre, não vai desenvolver uma doença
que pode deixar ele sequelado neurológico, que ele não vai poder pensar, que ele não vai se desenvolver intelectualmente como outra criança, ou que ele não vai andar como outra criança. Muitos questionamentos de consultório também, com respeito sobre a polêmica vacina do Covid. Doutora, faço ou não faço? Se estou aqui para lhe orientar. Quantas pessoas morreram pela Covid? Quantas pessoas morreram porque tomaram a vacina do Covid? Ah, doutora, mas tiveram pessoas que tiveram complicações, eu ouvi falar que essa complicação foi causada por conta da vacina. Foi comprovado? Quantas comprovações se tem? Então, a gente tem que focar nos benefícios. O que é uma criança em pleno 2022 morrer de tuberculose, né? Uma coisa tão simples de uma vacinação que é feita, uma BCG que é feita na maternidade, gratuitamente, amplamente nos postos. Temos pouquíssimas vacinas que divergem, que não são feitas ou que diferem do posto de saúde para a rede particular, né? E as pessoas ficam relutantes. Doutora, mas é porque da outra vez eu fiz e ele teve muita reação, ficou com muita febre, então dessa vez eu resolvi que não vou fazer. E aí você diz, mas está tendo surto. Você opta, você arrisca a vida do seu filho? E se, né? A nossa obrigação é orientar. Sim. O SUS, né, disponibiliza 5 vacinas contra a meningite, né? Tem dados aí do Ministério da Saúde, né, apontando que a meta de vacinação contra a doença em 2022 ainda não foi atingida, e a gente já está se aproximando do final do ano, né? Eles estenderam, né, prazos, enfim. Então vamos lá. Em relação à meningite, o que que é essa doença? É uma doença grave? A meningite é uma doença bastante grave. Ela pode ser causada tanto por vírus como por bactérias. A mais comum é a meningite viral e menos grave, e a mais letal é a meningite bacteriana. Nós temos diversas vacinas no calendário, tanto do Ministério da Saúde quanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, que abrangem a meningite. O que muitas pessoas não sabem é que, por exemplo, a vacina pneumocócica, ela é uma das que mais atua na prevenção da meningite. Muita gente só pensa em pneumonia. E ela é uma das que mais atua na prevenção da meningite, que é a meningite causada pelo pneumococo. A meningite costuma causar desde sintomas leves, quando ela é viral, normalmente ela é precedida por quadro de febre, como ela pode vir já fulminante, como o que a gente chama de choque séptico, que é uma condição de infecção generalizada. O que que leva a uma coisa ou outra? Ou não tem assim, não dá para você prever? Na verdade, quando ela é viral, o mais provável é que ela venha de maneira mais leve. Mas quando ela é bacteriana, o mais provável é que ela seja de maneira potencialmente mais grave. O que vai fazer com que ela seja mais predominante, mais grave em um paciente do que o outro? Depende da idade, onde essa criança pega a pneumonia, adquire a pneumonia, quer dizer, abaixo de um ano para baixo, ela costuma ser mais grave, até os 5 anos de idade também, né, mas de um ano, abaixo de um ano, ela é sempre mais grave. A condição imunológica do paciente e se ele tem imunização prévia. Porque a imunização, ela ajuda, ela imuniza, mas algumas condições, supondo, eu fui imunizado para meningite, mas eu tenho uma condição que me apareceu, uma leucemia, e aí toda a minha imunidade foi embora. Naquele momento eu estou exposto a todas essas doenças. Inevitável, mesmo eu tendo a vacina. Então, essa condição clínica que me expõe, que destrói as minhas defesas, vai me dar uma condição mais grave de meningite. Então, alimentação, condição social, imunização principalmente. A imunização é como se fossem muitos policiaizinhos ali te defendendo uma grande guerra, de um grande conflito, né? A tua defesa. Faz a vacina e vem todas aquelas células ali batalhando na frente para impedir aquela infecção. Se ela entrar, ela entra de maneira mais branda.
E como é que ela surge, né? Como é que se contrai a meningite? Porque tem os surtos, né? Aquele momento em que mais gente pega, mas eu fico pensando de onde é que vem aquela primeira pessoa que ficou doente, entendeu? De onde é que veio esse vírus ou essa bactéria? Ela é contato. Os vírus e as bactérias, de fato, eles circulam em nossos meios, né? Eles estão constantemente circulando. E vai ter sempre um caso que a gente chama de caso fonte. Uma pessoa tinha aquela, vamos supor, eu sou exposta, né? Sempre exposta, por quê? Porque estou sempre em ambientes hospitalares. E aí, cheguei em casa, tomei um banho, mas fui para o shopping. E aí, alguém resolveu passear com o filho que não está plenamente vacinado no shopping e eu andei na UTI. Peguei num corrimão, a criança foi lá, pegou no corrimão, colocou a mão na boca, se expôs de alguma maneira a alguma secreção, algum contato. Eu passei a mão no nariz, peguei no corrimão, né? Alguma higiene mal feita de mãos, que a gente sabe que acontece, né? Celular, que é uma coisa muito contaminada, que por mais que você limpe suas mãos, o seu celular está extremamente contaminado. Então, você contata o celular, pega num corrimão, dá descarga no banheiro, sempre eu vou ter alguém que vai estar com a imunidade mais baixa e exposta, nesse caso, né? E vai ter esse caso fonte. Essa pessoa ela vai expor outras que também vão estar com a imunidade mais baixa ou expostas, porque ou não tem a vacina ou estão com a imunidade mais baixa de alguma maneira. Uhum. Você falou sobre as crianças, né, os casos mais graves, a criança abaixo de 1 ano até 5 anos, mas a meningite ela pode acometer pessoas em qualquer idade, né? Qualquer idade. Em qualquer idade. Independente. Em qualquer idade ela pode acometer. É uma doença viral ou bacteriana. Os adultos passaram por diversas infecções respiratórias, né? O pneumococo, como eu falei para você, ele é um dos genes causadores de meningite. Então, a gente já passou, ele já se desenvolveu, já mutou, já voltou, e a gente já se expôs, então a gente acaba tendo uma imunidade mais completa do que a criança, que está em fase, não está em busca de se alimentar bem, o pai até procura, mas a gente sabe que a criança tem uma certa seletividade alimentar em uma certa idade, a gente não consegue alimentar tão bem quanto gostaria, ou às vezes a gente até mesmo em casa come errado e alimenta a criança errado, de forma errada. Os pais trabalham bastante, as crianças ficam muito tempo expostas e externas ao ambiente familiar, estão mais tempo na escola do que em casa, ficam no integral, né? Então estão extremamente expostas, são outras crianças, basta uma contaminada para uma sala inteira, uma escola inteira. Eu lembro que quando eu era criança teve uma, eh, eu não sei se na época era uma epidemia, né, agora eu não estou lembrando exatamente, mas a gente tinha muito medo da meningite, não tinha vacina ainda, né. Eu era bem criança, isso faz bastante tempo. E, depois, né, eu lembro que eu era adolescente e uma pessoa muito próxima pegou meningite. E aí falava-se sempre da dor de cabeça, da rigidez na nuca, né. Você falou aí de sintomas gripais, mas quais são os sintomas, assim, que podem levar à suspeita de meningite? O que mais chama a atenção, né? Ele é normalmente um quadro febril. Eu vou falar de maneira geral porque ele muda um pouco de idade para idade. Crianças muito jovens, essas abaixo de 1 ano, elas podem ter tanto febre como elas podem ter queda acentuada da temperatura, que é o que a gente chama de hipotermia. Elas podem estar muito irritada, que é aquele choro, que ela não vai saber referir o que ela tem, se está sentindo dor, o que ela está sentindo, ou ela vai demonstrar um sono excessivo. Pode vomitar, pode ter diarreia, às vezes aparece aquele amarelinho na pele, que é muito comum de recém-nascidos, que leva banho de luz, mas não tem nenhuma relação com esse amarelo da meningite, mas aparece. E uma das coisas que faz a gente pensar é o que vulgarmente a gente chama de moleira, né? Você passa a mãozinha na fontanela, na moleirinha, e ela está alta. Aquilo é um sinal de alguma irritação ali dentro, algum tipo de aumento da pressão dentro do cérebro. A gente consegue ver isso no bebê, porque o cérebro, a calota do crânio ainda não é fechada, Uhum. né? Então você consegue perceber isso. Isso é o mais básico nas crianças menores de 1 ano.
Nas crianças maiores de 1 ano, eles referem muita dor de cabeça. Normalmente vomitam em jato. Tem essa rigidez de nuca, né, que é o mover do pescoço com dor. Ele não consegue fazer esse movimento de encostar o queixo no externo aqui do peito, né, ele sente muita dor. Em alguns casos, eles têm dificuldade de manter os olhos abertos à luz. Nossa, é terrível. Isso, podem tanto estar muito irritados, normalmente não vão estar, porque a irritação provoca o aumento da dor, ou quando o caso já está muito mais grave, eles vão estar bem sonolentos, já que a gente chama de comatosos, né? Na falta do padrão ouro de diagnóstico, que seria a punção lombar, Maísa, o ideal é que a gente inicie o antibiótico ou o antiviral naquele momento da desconfiança. Padrão ouro. Estou num hospital, referência particular ou público, com acesso a tudo que eu tenho direito. Desconfiei de meningite, chamo a equipe, faço a punção lombar. Assim que eu terminar de fazer a punção lombar, antes do resultado vir, inicio o antibiótico. Estou num hospital do interior ou numa UPA, vou demorar para uma transferência, não tenho a possibilidade de fazer a punção lombar porque não tenho material, não tenho profissional, não tenho equipe, inicio o antibiótico. Preferível salvar a vida, pecar pelo excesso, pelo risco, do que deixar de agir e perder a criança. Esses sintomas todos, né, para uma profissional como a senhora, né, especializada nisso, me parece fácil, digamos assim, por mais que esse fácil, eu acho que nunca é fácil, né, porque tem tantas doenças, né, com alguns dos sintomas que são muito parecidos, né, a gente como mãe, como avó, sei lá, que cuida da criança, é claro que é um tanto mais difícil. Então eu imagino que assim, você ouviu falar que tem meningite, mesmo a criança estando vacinada, sentiu sintomas assim, é já buscar um posto de saúde, um hospital, enfim. Ao hospital. Desconfiou que possa ser alguma coisa relacionada à meningite. Eu tenho uma criança maior, começou febrão de repente, sem nenhum outro sintoma, vomitou em jato, dor de cabeça, quer ficar paradinho no canto, no escuro, não consegue abrir os olhos no sol. Mediquei, a febre baixa, mas não chega a uma temperatura normal. Corre para o hospital, uma UPA, algo que tem assistência. O posto não vai conseguir fazer esse referencial. Ele consegue até medicar com medicação injetável em alguns lugares, mas ele não vai conseguir te dar essa assistência precisa. Tá. E o tratamento ele dura quanto tempo, em média? O tratamento da meningite, ele é, em média, de 7 a 14 dias de antibiótico na veia, podendo durar mais tempo, dependendo da resposta de cada pessoa, né? Paciente, tanto adulto como pediátrico. A gente está falando, claro, o ideal é que não existisse nenhum caso, né, ninguém com meningite, né, mas supondo-se que houve ali o diagnóstico, foi feito o diagnóstico e tal, mesmo assim, sequelas? Pode haver sequelas. No caso dos pecados de diagnóstico, como assim pecado de diagnóstico, Micheline? Aquele que eu deixei passar, eu não atentei, o médico do serviço não atentou que poderia ser meningite, ou estava em algum lugar, no interiorzinho daqueles que não tinha nenhum tipo de recurso, que nem antibiótico, às vezes, muitas vezes tem, a transferência demorou por algum motivo, ou porque não tinha ambulância para sair, ou porque esperou porque não tinha vaga, o exame demorou para sair 2 dias, a criança pode sim ficar sequelada. A meningite, a tendência dela, caso você não comece o antibiótico, o tratamento clínico, é piorar, é evoluir com gravidade. E as sequelas, elas são neurológicas, afinal, a meningite se manifesta por uma irritação das membranas que recobrem o cérebro. E essas membranas, elas estão protegendo o cérebro. E aí a tendência é que ela vá e entre e adentre o cérebro e comecem crises convulsivas, sequelas neurológicas. Se essa convulsão for prolongada, a criança ou o adulto pode ter uma parada. A parada leva ao que a gente chama de isquemia, que é o infarto, né, que é a morte de alguns tecidos do cérebro, que podem levar a paralisia cerebral, retardo neurológico.
enfim, muitas sequelas, paralisia de movimento corporal, dependendo da área do cérebro que ela atingir. Então, é assim, ninguém quer. Vamos voltar para as vacinas, né? Vamos voltar para as vacinas. Então, vamos lá. Em que idades as vacinas contra a meningite devem ser aplicadas? Bom, a pneumocócica conjugada. A primeira dose dela é feita aos 2 meses de idade, a segunda dose aos 4, a terceira dose aos 6 meses e um reforço com 1 ano de idade. A meningocócica conjugada, feita pelo SUS, que é a C, e pelo particular, pelo sistema particular, que é a preconizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que ela protege contra mais 3 sorotipos, que é a A, a W e a Y. Ela é feita aos 3 meses, aos 5 meses, aos 12 meses, tem um reforço entre 4 e 6 anos e um novo reforço entre 11 e 12 anos. Então, é Esse uma ano, coisa ou outra, né? exatamente. Você pode fazer a C ou a ACWY. Você faz de acordo com as suas possibilidades. Ah, doutora, eu não posso fazer a ACWY. Faça a C, é o que você tem disponível. Protege, é a meningite que mais mata pela gravidade. É a meningite que mais mata pela gravidade, não em número, não é a que mais acomete, mas é a que mais mata pela gravidade, uma das que mais mata pela gravidade, né? Então, a meningite C, aos 3 meses, aos 5 meses, aos 12 meses, entre 4 e 6 anos, reforço, entre 11 e 12 anos, outro reforço, e aos 16 anos, um reforço, até a adolescência. Se a pessoa perdeu esses prazos, como é que ela deve fazer? Ela procura o posto de saúde e leva o cartão de vacina. Dentro desse cartão de vacina, ele vai enquadrar qual é a vacina adequada. Ah, eu perdi entre 4 e 6 anos, estou chegando na idade de 11 anos, espero até 11 anos para fazer. E aí eu faço a dose. A que perdeu, ela não vai deixar de imunizar, mas eu perder a de porque eu perdi a de 4 e 6, eu também não vou fazer a de 11, isso não existe. Nós temos ainda, Maísa, a meningocócica B, que é uma outra vacina que protege contra a meningite do tipo B. Ela é feita também aos 3 meses, aos 5 meses e aos 12 meses, junto com a meningite C. Essas são as duas que são feitas no posto no mesmo momento, são as da meningite. E para os adultos? Para os adultos, normalmente vai entrar no calendário vacinal, não chega a ser adulto, né? Vai ser o jovem, que é esse de 16 anos, o adolescente, que vai pegar a última. Para adulto, se eu não me engano, eu acredito que o Ministério da Saúde não está fazendo campanha. Por quê? Pelo fato da imunidade já ter vindo, ele já ter sido submetido, já ter sido passado, já ter adquirido a imunidade. Eu não sei, Maísa, me perdoe agora, se existe alguma coisa em especial para aqueles adultos que têm algum problema de saúde, como o HIV já com AIDS, né, que tem a imunossupressão, linfomas, alguns tipos de câncer, se eles têm algum acesso, porque eu sei que existe um calendário vacinal para os imunossuprimidos. Mas realmente, infelizmente, dessa parte aí eu não tenho conhecimento. Agora, me parece assim que o fundamental, definitivamente, é a vacinação, né? Manter aí essa imunidade, né? A partir das vacinas. Acontece que tem também os demais cuidados, né? A senhora falou aí sobre o corrimão, né? O contato com superfícies onde pode ter lá o vírus, a bactéria, enfim. Durante esse período de restrições da pandemia, a gente se acostumou a fazer muito essa prevenção. Mas me parece que está todo mundo assim já, né? Ah, parece que nem aconteceu, o que é um absurdo, a gente não pode. A doutora Margarete Dalcomo estava falando justamente, né, que não pode ter uma desmemória de tudo que aconteceu no período mais difícil da pandemia, né? Então vamos lá. O que que a gente tem que fazer? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com as crianças, com adolescentes, a gente, enfim, em relação à prevenção dessa doença, da meningite e de outras? Lavagem das mãos, higienização das mãos, evitar mandar a criança doente para a escola, porque é o que a gente
Isso aí é muito sério, né, porque você sabe, eu lembro que eu tinha meus meninos e eles eram pequenos, faz tempo isso já, né, mas, eu cheguei a mandar eles gripados para a escola. Parecia assim que quando estava mais sério a gente cuidava aqui em casa, mas passou aquele mais brabo ali que a criança estava boa assim, aparentemente boazinha, aí vai para a escola. Que loucura isso. O que parece, assim, na minha época de infância, os pais, eu acho que eram menos ocupados, né? Eu me policio muito nesse sentido. Meus pais tinham mais tempo para ficar comigo, eu visualizo isso na minha filha. E aí a escola parece um grande lugar onde eu deixo o meu filho para eu poder ir trabalhar, porque eu tenho essa responsabilidade, porque eu tenho uma série de coisas para fazer, boletos para pagar, e aí eu tenho que mandar meu filho de todo jeito para a escola, porque eu não tenho com quem deixar e eu não posso perder meu dia de trabalho. E isso é inevitável. A gente está tendo agora um surto de um vírus chamado adenovírus, que ele cursa com um quadro de sinusite, catarro, secreção nasal, esverdeada, e a famigerada conjuntivite, que está todo mundo preocupado com aquela secreção esverdeada, e os pais mandam as crianças para a escola, e mandam as crianças para a escola, que contaminam outras crianças, que vão para a escola, que contaminam outras crianças. Então, assim, todo mundo está com alergia. O nariz está só escorrendo, está com coriza, não está tossindo? Tossiu, tem tosse cheia, produtiva. Bota uma máscarazinha na criança. A pandemia foi um dia desse, eles estão super habituados. Ensina o teu filho a fazer higiene da mão com álcool, né? Ensina o teu filho a tossir, colocar a mãozinha na boca, colocou a mãozinha na boca, passa o álcool na mão, porque eu não vou pegar na canetinha do amiguinho que vai pegar na canetinha e vai botar a mão na boca daqui a pouco. São noções mínimas de higiene. Nós somos um país ainda em desenvolvimento, é muito precário, a situação do Brasil ela é muito complexa. Muita gente vendo em situação de risco, em situação de pobreza mesmo, muitas famílias morando na mesma casa, muita gente contaminada junta. A gente não fala nem de uma espécie de população com uma condição e um padrão de vida melhor. A gente sabe que, às vezes, o porteiro que está ali na escola particular, ele não tem uma condição de vida tão legal, e ele está indo trabalhar adoentado, e ele pegou ali na frestinha do portão para abrir a porta, e o meu filho foi lá e tocou na frestinha do portão. Um álcool em gel ali naquele momento que eu lavei e não pus a minha mão na boca, já evitou do meu filho ter uma doença que veio ali, de repente, de um ambiente com uma insalubridade. Ou a criança que está com aquela tosse produtiva, com aquela gripe, que foi para a escola e que pode passar para aquele porteiro que vai para uma condição menor de atenção à saúde, né, e pode espalhar, né. A gente tem que pensar em tudo, Maísa, não é porque eu acho que eu tenho uma condição melhor de vida e eu estou livre de conviver com pessoas que... Não, a gente não sabe da situação do outro. Eu passeio no shopping, mas alguém com uma condição de higiene, não falo condição nem financeira, porque a gente sabe que não precisa se ter uma boa condição financeira necessariamente se é higiênico, né? Então, é a questão da higiene. Ensina o teu filho a ter higiene, seja uma pessoa higiênica, né? Eu acho que hábitos, atitudes, eu faço, o meu filho se espelha em mim. Então, é isso. Perfeito. Bom, acho que com a prevenção e lembrar que tem que ter a prevenção, a gente chega mais perto aí de diminuir, né, a quantidade de vírus circulando, de trazer mais saúde para as crianças, para todo mundo. Doutora Micheline, muito obrigada por estar com a gente nesse papo. Muito obrigada a você pelo convite e lembrar a todos que vacinas salvam vidas. Não deixem de vacinar seus filhos. Muito bem, assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar 5 estrelinhas para o Papo Saúde, classifica o podcast. Assim você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Você recebe notificação e fica sempre em dia com os episódios novos por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima!
Saúde.